She changes. Ela muda, ela transforma-se. Esta escultura, que no entanto é conhecida popularmente como Anémona. Um monumento que marca a fronteira entre duas cidades, a do Porto e Matosinhos. Mas desde 1895 que a fronteira entre os dois concelhos fica marcada por uma estrada, a Estrada Nacional número 12, a Estrada da Circunvalação. Em boa verdade, a abertura da estrada vai se prolongar até 1896. Tinha começado em 1889. Mas quando chegamos aos finais de 1895, em grande parte ela está já aberta. Uma estrada com quase 17 quilómetros de extensão, que nasce nas margens do Douro e vai contornando a cidade do Porto do seu lado poente e depois a norte, até se encontrar aqui com o Atlântico. Em boa verdade, faz a fronteira não só com a cidade e o concelho de Matosinhos, mas também com os concelhos da Maia e de Gondomar. Uma estrada que importa explicar, quando foi aberta, não foi por causa dos automóveis. Em boa verdade, o primeiro automóvel entrou em Portugal em 1895, nesse ano em que a estrada está já praticamente concluída. E por isso, ela não apresentava as obras de arte, as grandes rotundas, os viadutos que hoje aqui encontramos ao longo do trajeto. Nem sequer era asfaltada, era em terra batida. Isto porque o grande objetivo da estrada não era, por isso, para o trânsito automóvel, mas a circunvalação foi aberta com dois grandes objetivos. Um, alfandegário, que já vos explicarei, e o outro, para marcar definitivamente, pelo menos até aos dias de hoje, os limites da cidade. Sim, a circunvalação marcava agora a fronteira do Porto. Só que, ao ser aberta, a circunvalação não só cintou, não só cercou a cidade, mas uma série de território, várias freguesias, que em boa verdade não pertenciam à cidade do Porto, mas sim ao vizinho concelho de Bouças, hoje Matosinhos. E é por isso que, mesmo nos finais desse ano de 1895, mais precisamente no dia 21 de novembro de 1895, saiu um decreto estipulando que essas três freguesias que ficavam agora do lado interior da circunvalação, Aldoar, Nevogilde e Ramalde, passassem para o Porto. Estamos a assinalar os 130 anos da integração dessas três freguesias do Porto. Vamos conhecer essa história. Do lado sul da Avenida da Boa Vista, estamos agora bem no centro de Nevogilde, o Largo de Nevogilde, dominado pela sua igreja. E este é um espaço que é referido em velhos documentos, ainda no século XIX, como a Aldeia de Nevogilde. E estamos, felizmente, perante um dos raros exemplos de um centro histórico, de uma das freguesias periféricas do Porto, que foi relativamente bem preservado. Infelizmente, os núcleos antigos de muitas das outras freguesias da cidade perderam-se, fruto das profundas transformações urbanísticas que, entretanto, se foram registando. Mas este Largo de Nevogilde, com efeito, com as suas velhas casas, o templo, mantém um pouco esta atmosfera da antiga aldeia de Nevogilde. Em 1895, quando a freguesia é anexada pelo Porto, era ainda um espaço fundamentalmente rural,
vastos campos, algumas bolsas que desciam suavemente em direção ao mar. Aqui se produzia milho, centeio, feijão. Mas este é um espaço que das 3 freguesias era aquela que se encontrava mais afastada de Matosinhos e próxima de uma outra freguesia, São João da Foz, que também ela tinha feito parte das terras de Bolsas, hoje designadas como Matosinhos, até cerca de 60 anos antes. Foi em 1836 que a Foz deixou de pertencer a Matosinhos. Esta era uma freguesia marcadamente rural, mas que tinha também um pequeno núcleo junto ao mar, um pequeno núcleo pescatório e marítimo em Carreiros, essa zona de dunas frente ao mar e por onde passava um velho caminho, os carreiros que ligavam a Foz a Matosinhos, cruzando aqui este território de Nevogilde. Mas, para lá desse pequeno núcleo marítimo, era de facto aqui, em torno da sua igreja, que a maior parte da população desta freguesia se encontrava. Vamos até ao templo. Belíssima igreja esta de Nevogilde, dominada pela sua talha barroca do século XVIII. E foi à volta deste templo que, de facto, se foi desenvolvendo esse núcleo que no século XIX ainda se designava como a aldeia de Nevogilde, em grande parte hoje coincidente com o Largo de Nevogilde. E sabemos que em 1758 a imagem do urago, do padroeiro, se encontrava em destaque no templo, até hoje, ali, bem no centro da Capela Mor, a imagem de São Miguel. Mas esta descrição da igreja em 1758 está relacionada com um inquérito, um famoso inquérito que nesse ano foi enviado a todos os parcos do reino. Um documento que é hoje conhecido como as Memórias Paroquiais de 1758. E por esse documento sabemos também que, por essa altura, se realizava uma grande festa, uma romaria, aqui em Nevogilde, a 29 de setembro, o dia de São Miguel. O parco dá-nos também uma curiosa indicação. É que a igreja era um templo novo que havia sido construído, diz ele, há cerca de 20 anos. Hoje sabemos, em rigor, que, em boa verdade, as obras tinham tido início um pouco antes, há cerca de 30 anos antes de 1758. Sim, um templo novo, erguido nessa primeira metade do século XVIII. E por isso é que, e felizmente, chegam até aos nossos dias estas belíssimas obras barrocas, a talha, as pinturas e alguma da imaginária. E, claro, também o exterior, onde é bem evidente esse barroco da primeira metade do século XVIII, com uma exceção. A Torre Cineira. Essa tinha sido erguida não muitos anos antes, na década de 80, não muitos anos antes desta passagem, em 1895, de Nevogilde para a cidade do Porto.
muito próximo de Nevogilde, mas agora do lado norte da Avenida da Boa Vista e muito mais próximo da Estrada da Circunvalação, encontramos noutra dessas freguesias que em 1895 passaram a integrar a cidade do Porto, Aldoar. Estamos junto da sua igreja, a Igreja Velha de Aldoar, que se localiza naquela que é a rua estruturante da freguesia, a Rua da Vilarinha. Aliás, em 1895, e tal como Nevogilde, Aldoar era uma freguesia fundamentalmente rural e sobressaía, com efeito, esta rua. Era o grande centro urbano de Aldoar. Grande parte da população da freguesia, enfim, tinha as suas casas ao longo desta artéria. E não era uma rua qualquer. Afinal, estamos a falar de uma antiquíssima estrada que ligava o Porto a Matosinhos. E por isso também, sintomaticamente, é neste eixo que desde épocas muito antigas encontramos a sua igreja. É verdade que ela é referida como tendo sido construída em 1732, mas sabemos também que o que aconteceu nesses inícios do século XVIII foi uma profunda reforma de um templo muito, muito mais antigo. Sabemos que aqui já existia em 1258, época em que Aldoar, e durante os séculos seguintes, pertencia aos cavaleiros da Ordem de São João do Hospital, os hospitalários, cuja casa-mãe em Portugal era, nessa altura, o mosteiro de Lessa do Alio. Sintomaticamente, por cima da porta da igreja, ainda hoje vemos em grande destaque a cruz dos hospitalários, a cruz da Ordem de Malta. Da Malta, sim, porque há já bastante tempo que passou a ser desta forma que ficou conhecida a Ordem dos Hospitalários. Isto porque a sede internacional desta ordem se encontra na ilha de Malta. E é muito próximo da Igreja Velha de Aldoar que nós encontramos aquele que é o espaço mais bem preservado existente na cidade do Porto, que nos evoca o passado rural destas freguesias, enfim, mais periféricas da cidade. Estamos em pleno Parque da Cidade, mas os responsáveis da Câmara Municipal, quando adaptaram este vasto espaço de Aldoar, que descia suavemente até ao mar, e depois muito modelado pelo arquiteto Sidónio Pardal, que aqui de um modo artificial criou as colinas que caracterizam nos nossos dias o Parque da Cidade, mas dizia-vos, houve o cuidado nessa época de preservar este antigo núcleo rural, onde estão tão vivas as memórias desse Porto das aldeias. Tal como Aldoar e Nevogilde, também Ramalde era, em 1895, uma freguesia ainda fortemente marcada pela ruralidade, embora fosse também já um importante centro industrial. Algo que, de resto, é bem evidente no brasão, na heráldica de Ramalde, que associa as espigas de milho à roda dentada, símbolo da indústria. Mas Ramalde sempre foi, ao longo dos séculos, um grande centro produtor, particularmente, a partir do século XVII, de milho, o que fazia com que Ramalde fosse também, ao longo do século XIX, um grande centro de produção de gado vácuo e muito particularmente,
de uma espécie, os bois de raça arauquesa, com as suas tradicionais hastes em forma de lira, muito grandes, o que os dissociava, enfim, dos outros bois que eram produzidos, criados em outras freguesias da região. Tal valeu a Ramalde, um epíteto nem sempre do agrado dos ramaldenses, que era a terra dos cornos grandes. Mas este passado rural de Ramalde é também sublinhado por extensas e grandes propriedades agrícolas aristocráticas. Mesmo aqui, nas proximidades da igreja de Ramalde, temos a Casa de Ramalde, dos Leite Pereira, mais tarde Távora, ou então essa extensa quinta da Perlada dos Noronha e Menezes, ou então a quinta do Rio. Enfim, apenas exemplos das grandes propriedades rurais que se desenvolveram em Ramalde. Por sua vez, é uma freguesia muito antiga. Isso mesmo nos é evocado pela sua igreja, com claras marcas barrocas do século XVIII, mas sabemos, até porque existem documentos, que Ramalde é muito mais antiga. Desde logo, pelo seu orago, o protetor, o santo protetor, que é o Salvador de Ramalde. Ora, quando temos paróquias, hoje freguesias, em que o padroeiro é o Salvador ou a Santa Cruz, por regra estamos perante terras muito antigas. Aliás, esses tais documentos que vos referia existem com referências a Ramalde desde épocas anteriores à origem da nacionalidade. E por eles percebemos que Ramalde deriva de Ronaldi, Romualdi, enfim, um antropónimo. Muito no passado, um senhor ou alguma personalidade de destaque chamado Romualdes ou algo parecido seria o dono, o senhor deste território, e daí o Ramalde. Mas, como vos dizia, naqueles finais do século XIX, em 1895, para lá das marcas, para lá da prática agrícola, Ramalde era já um importante centro industrial. Era mesmo, até aí, o mais importante núcleo industrial do concelho de Bouças, que alguns anos depois passará a designar-se como Matosinhos. Em Ramalde existiam, nesses finais do século XIX, um grande número de oficinas, algumas muito antigas, de serralharia, de carpintaria, também muitos teares de pequenas oficinas quase familiares, teares manuais, mas onde, ao longo de várias gerações, se foi desenvolvendo uma importante tradição têxtil que agora, nesses finais do século XIX, estava a ser aproveitada por grandes unidades industriais modernas que se fixavam em Ramalde. Daqui sendo de salientar, já nas proximidades da Avenida da Boa Vista, essa grande fábrica, a William Graham, propriedade de ingleses e por isso popularmente conhecida como a Fábrica dos Ingleses, onde hoje temos a urbanização conhecida popularmente como do Foco. Ora, esta crescente fixação operária dava também origem a uma série de instituições ligadas à cultura operária. Caso, por exemplo, das associações mutualistas, que em Ramalde existiam várias desde a década de 70 do século XIX. Ou, por exemplo, pouco antes da integração no Porto, em 1892, uma cooperativa de consumo operária, que chega até os nossos dias. A cooperativa conhecida como de Pereiró. E estamos, de facto, em Pereiró, este lugar de Ramalde, que era um desses núcleos operários e fabris. Mas esta concentração operária vai dando também origem a um outro tipo de instituições, onde se vão, enfim, desenvolvendo algumas ideias e alguns ideais políticos, nomeadamente republicanos. E Ramalde, já depois de se integrar no Porto, já nos inícios do século XX, acabará por ser a primeira freguesia da cidade
onde o Partido Republicano vence as eleições. E regressamos à estrada da Circunvalação, esta extensa via que em 1895 foi o pretexto para que Ramal, de Aldoar e Nevogilde passassem a integrar a cidade do Porto. Mas, como eu vos dizia no início deste programa, a abertura da Circunvalação teve um duplo objetivo. Não só este de definir os novos contornos, os novos limites da cidade do Porto, mas tinha também uma importante função alfandegária. Sim, porque a partir do momento que temos esta estrada que cerca o Porto, qualquer pessoa, e nomeadamente com mercadorias, que quisesse entrar na cidade, teria obrigatoriamente que cruzar a Circunvalação e, desta forma, ser mais fácil aos funcionários cobrarem uma série de impostos, impostos municipais e também o real d'água. Ora, dir-me-ão que era muito fácil cruzar a Circunvalação sem que fosse visto por esses funcionários que cobravam esses impostos. Ainda por cima, nessa época em que grande parte da Circunvalação corria entre campos agrícolas e matas. Mas não era fácil cruzar a Circunvalação, porque esta placa central que divide a estrada interior da exterior, esta placa hoje arborizada, originalmente e até aos anos 40 do século XX, era um largo e profundo, cerca de 3 metros de profundidade, fosso. E por isso era uma muralha em negativo que cintava a cidade. Só se podia entrar no Porto em alguns lugares coincidentes com as estradas que se dirigiam para o Porto. Mas nestes sítios estavam os funcionários que cobravam os impostos num edifício que se repetia ao longo da circulação. Mais de uma dúzia desses imóveis, de que restam ainda 7 hoje, com distintas funções. Um dos mais conhecidos é este, que conhecemos como a antiga Junta de Freguesia de Aldoar, mas já há muitos anos como o Teatro da Vilarinha. Aqui se cobravam os impostos para quem entrava na cidade. Impostos que, como vos dizia, nomeadamente os municipais, irão perdurar até 1940. Mas isso são já outros factos, também algumas curiosas lendas e futuros caminhos da história.